Ô Alexandre Simões, vamos lá com a sua primeira opinião aqui no nosso pós-jogo, daqui a pouquinho Melhor em Campo, já a opinião do Fabrício, resultado fundamental, o jogo virou no Brasileiro, Simões. É isso, Cirilo, resultado fundamental, e a gente falava antes mesmo de a bola rolar, né, que o Cruzeiro precisava competir. Jogar o que o jogo pedia. E o Cruzeiro fez isso. Foi um time extremamente dedicado, um time extremamente concentrado. Não é fácil. O Cruzeiro terá pela sequência simplesmente um clássico sul-americano contra o Boca, um clássico contra o maior rival, o Atlético, e pegou o Remo, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, venceu no Baianão, venceu bem, resultado justo, poderia ter sido por um placar até maior. Sai dessa proximidade de zona de rebaixamento, que isso é terrível para qualquer time grande, chega ao meio de tabela e vai se aproximando da real briga do Cruzeiro nesta Série A de Campeonato Brasileiro. Fabrício, seu primeiro comentário também aqui no Pós-Jogo 7 Cabete, fala guerreiro! Pô, Cirilo, eu acho que o torcedor cruzeirense só tem que parabenizar, né, esse elenco aí, por essa atuação hoje, né? Eu acho que essa mentalidade que eles tiveram hoje, porque futebol nesse gramado não dava pra ter. Agora entraram competindo, sabe? Pô, fizeram o que tinha que fazer, ganhar os 3 pontos. E eu sei o quanto é difícil você se motivar pra jogar num campo desse, que não dá pra jogar bola, sabe? É horrível. Não dá pra você ter um jogo coletivo. Mas os jogadores sem mimimi foram enfrentar a dificuldade, tiveram humildade pra marcar o time do Remo também. Tanto é que não sofreu, o Remo não teve uma grande oportunidade assim e conseguiram os 3 pontos, Cirilo. Isso era o mais importante, porque esses pontos contra os times assim, menores, contra essas dificuldades que tem em gramado, hoje, eliminação, essa coisa toda que a gente viu, lá na frente, no final da tabela, faz falta. E o Cruzeiro encarou esse jogo hoje como se fosse um clássico, como se fosse um jogo grande. E no futebol não dá pra jogar, mas o principal era conseguir os 3 pontos. Tá de parabéns essa rapaziada aí. É isso, Fabrício, competição e vitória. O Fabrício, perguntei ao Simões, porque o Jonathan foi o melhor em campo, não é a primeira vez em jogos recentes, né? Foi eleito já recentemente o melhor em campo em jogo do Cruzeiro. E a dupla de zaga, quando você pega antes do jogo, olhando um cadinho pra trás, aí semanas atrás na temporada do Cruzeiro, a dupla de zaga reserva, né? É a prova que tá evoluindo mesmo, né, Fabrício? É a prova que os treinamentos aí fazem efeito, né? Porque a grande preocupação hoje era do João Marcelo. Nossa, ele tá sem ritmo de jogo. O João Marcelo também tem uma leitura de jogo, né, cara? Uma classe também, né, cara? Eu acho que ele tá muito próximo já. Olha só, hein? Tudo bem, hoje não é muito parâmetro pra gente avaliar, né? Porque campo mais rápido, os jogadores, os atacantes, eles ficam muito mais ariscos, né? O jogo fica muito mais veloz. Mas hoje, nesse gramado aí, que o jogo foi mais lento, pô, ele subiu de cabeça, ele aumentou aquela força, porque é uma coisa que é muito difícil, ele voltando de lesão de cruzada, é você ter aquela força principalmente pra saltar, né? E hoje você via ele ganhando bola na bola aérea, e o entrosamento dele com o Jonathan. O Jonathan, eu tenho a impressão que é um menino muito bom de se jogar ao lado, porque assim, ele é um menino que eu acho que tem uma humildade e consegue escutar os mais experientes, sabe? Eu acho que talvez tenha sido essa a fórmula que o Arthur Jorge pensou de colocar ele ali em vez do Vidalba. Porque ele já estava jogando ali, lógico, na esquerda, para não modificar isso, e eu acho que essa comunicação com o João Marcelo, eu acho que ela é melhor, né? O João é um jogador mais experiente, né? Tem boa leitura de jogo ali, e ganha na estatura também, né? Essa dupla aí surpreendeu a todos, e o Jonathan Jesus vem jogando cada vez mais, né? Tá tão empolgado, hoje ele deu um chapéu, falei, não, vai começando a arrancar, segura aí, tem que dar uma segurada nele, cara. Ele tá empolgando, mas tem muita qualidade. Moleque novo, né, Cirilo? Muito novo. Vai fazer leitura errada, assim como teve no Clássico, outros jogos também contra o Vasco, mas assim, tem uma projeção, ele tem perfil, né, cara? Ele tem aquele perfil de jogar lá fora, né? Grandão, tal, magrelão, tem boa saída de bola, melhorar um pouco ainda nessa parte na bola aérea, mas é um excelente zagueiro e vai ganhar muita experiência. O jogo, como evolui o jogador, Cirilo? O jogo, e aí você, junto com esse treinamento que está sendo feito, dos jogadores terem preparação física melhor, nossa, esse time aí, todos os jogadores aí vão evoluir ao longo dessa temporada. Com certeza, 21 anos só o Jonathan Jesus, cara, citou você aí, Fabrício.
Ô, Hugo Sérgio, que sequência importante, hein, cara? Que sequência importante do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Meio de semana se acompanhou em Goiânia também um empate pela Copa do Brasil. Mas é incrível, né? 4 vitórias em 5 jogos no Campeonato Brasileiro. Muita notícia positiva, né, Hugo? Exatamente, meu amigo. Sequência muito boa. Não foi um mau resultado em Goiânia. Cruzeiro que enfrentou problema com o gramado lá também, lembrando isso, Serra Dourada parado por muito tempo, gramado um pouco alto lá, hoje impraticável, né? Impraticável o gramado aqui do Baenão, mas uma vitória que dá moral. Pega uma sequência, vira essa chave do Cruzeiro, embala aí no Campeonato Brasileiro, se distancia da zona do rebaixamento e já aumenta aí o clima, né? A euforia, a ansiedade do torcedor aguardando 2 grandes jogos que o Cruzeiro terá pela sequência. Tem Boca, tem Libertadores, tem Clássico contra o Galo, enfim. Um time que jogou e fez o necessário contra várias adversidades, jogando aqui em Belém, essa situação do gramado que pesou bastante. Cruzeiro com desfalques importantes, né? Um deles, uma principal peça do Cruzeiro, que é o Matheus Pereira. Um placar apertado, mas que significa muito, né? Dá esse embalo de vez pro time. Gostei demais do Jonathan Jesus. Saquei que voltou, veio pra ficar. Ele chega pra ficar nessa formação principal. O Arthur Jorge não erra nisso. Gerson, um gigante em campo. É impressionante. O Arroio tá se firmando. Marcou em Goiânia. Jogou muito lá em Goiânia. Jogou demais nesse jogo aqui em Belém. Uma baita vitória, mesmo com o placar de 1-0. Agora é mirar Libertadores e Clássico no Campeonato Brasileiro. É a resposta que o Cruzeiro tem dado aos poucos, né? E aí surtindo efeito nessa questão do trabalho do Arthur Jorge, da paciência que ele tem, desse entrosamento que a gente vê no bate-papo com os jogadores, da simplicidade do treinador. Dá pra ver, isso é notório, né? Isso dá pra gente ver de forma clara o tanto que o Arthur Jorge tem esse grupo nas mãos. Bom resultado aqui em Belém, ótimo resultado, né, Hugo? Ô Simões, o autor do gol do jogo foi o Arroio, falando em evolução individual, né? Olha o Arroio fazendo gol aí, aparecendo mais uma vez, definindo o jogo pro Cruzeiro. Um menino que há algumas semanas era visto com certa desconfiança, já crava seu lugar entre os titulares do Cruzeiro, Simões. Ô Cirilo, e é interessante, né, como a passagem do Tite pelo Cruzeiro deixou na gente a impressão de que alguns jogadores tinham apresentado em 2025 algo que eles não apresentariam mais. Aí de repente chega o Arthur Jorge e ele começa a recuperar todos esses jogadores que estavam vivendo um momento muito abaixo do que eles apresentaram no ano passado, no início da temporada, né? Então um crescimento de produção do Arroio, um crescimento de produção do próprio Fabrício Bruno, do Kaique, que não vinha bem. O Kaique não vinha bem, tá voltando a ser o Kaique, né? Ele não teve o Lucas Romero no início dele, agora tá tendo o Lucas Romero, que dá um equilíbrio absurdo ao time do Cruzeiro. Agora, o mais impressionante da potencialização dos jogadores que o Arthur Jorge está promovendo no Cruzeiro é a situação do Gerson. Porque o Gerson parece outro jogador. O Gerson, ele não justificava a titularidade dele na era Tite. E hoje, o Gerson comanda o time do Cruzeiro. Ele é o dono do jogo. E está sendo assim, seguidamente. Em Goiânia foi preservado, com certeza, foi de propósito pela ausência do Matheus Pereira, para você ter um cara desse peso, desse tamanho no seu meio de campo, mas é impressionante o que o Arthur Jorge está promovendo no Cruzeiro, tá? E o Arroio, talvez pode vir a ser até o personagem principal dessa história, né? Um menino que parecia que, se perdeu, não vai conseguir recuperar o desempenho que teve em 2025 e vem experimentando um crescimento impressionante desde o jogo contra o Vitória. Já naquele jogo contra o Vitória nos 3-0, se a gente for puxar na memória, a gente vai ver que teve finalizações perigosas dele, muita participação e um ponto em que ele precisa progredir, mas que ele está se esforçando, e isso é claro nos jogos, que é a recomposição, que é muito importante pro cara de lado. A gente já tá começando a ver o Arroio lá atrás de secretário de lateral, né, Fabrício?
Mas tem que, e essa parte ele precisa evoluir. Hoje, por exemplo, o lateral estourou lá dentro, eu não sei se foi o lateral, acho que foi o Mike, que chegou ali na grande área e conseguiu cruzar, tabelou e conseguiu chegar na grande área e cruzar ali. Ele fez uma sombrinha, né? É aquela coisa que, marca, mas não marca, entendeu? Dando um miguezinho. Então ele precisa melhorar nisso, mas ele tem melhorado, se esforçado, ele tem saído todo o jogo, né, cansado. É a cobrança, é o treinador. O estilo o padrão de jogo do Arthur Jorge é esse, dos europeus é esse. Você tem que marcar, você tem que dar tudo, não dá mais, pede pra sair, entra outro pra manter a mesma intensidade. O jogador eles têm evoluído muito, o Simões. Isso aí é o dia a dia, cara, é treinamento. E aí se encaixou naquele mesmo tipo de treinamento, né, que o Léo Jardim possivelmente fazia, né? São muito parecidos os treinos diários aí, de muita intensidade. Isso aprimora o jogador, absurdo aí pro dia de jogo. Vai falar conosco. Agora vamos ouvir o técnico do Cruzeiro, já se posicionando aqui na sala de imprensa do Baianão. O nosso Bruno Faleiro já posicionando, Arthur. Vamos lá, Jorge, vamos ouvir. Boa noite, Adroaldo Leal, Rádio Fã FM. Queria que você falasse a respeito dessa postura do Cruzeiro no jogo de hoje, mesmo com muitos desfalques, né, jogadores aí considerados titulares, alguns fora por causa de cartões, outros sendo preservados aí por causa de cansaço, enfim. Como é que está sendo gerir isso e, em especial, essa questão desse posicionamento hoje, principalmente do meio-campo do Cruzeiro, que foi muito seguro? Olá, boa noite a todos. Bem, eu dizer-lhe em relação àquilo que é, e acho que é mais justo, generalizar aquilo que é o comportamento da equipa, foi uma equipa que se comportou hoje à medida daquilo que o jogo nos pediu, ou seja, foi uma equipa extremamente combativa, foi uma equipa que soube aproveitar as oportunidades que teve também, jogamos de uma forma muito solidária também, fomos uma equipa muito aguerrida, fizemos um ótimo trabalho do ponto de vista coletivo, não tão brilhante, mas acho que hoje era impossível ser brilhante, era mesmo impossível, e desde já dou os parabéns às duas equipas pelo jogo que fizeram no relevado mau, para poderem tentar dar o seu melhor. Foram duas equipas que competiram e hoje não havia muito mais a fazer do que competir. Fomos mais eficazes também, tivemos mais oportunidades, mais eficazes, soubemos também sofrer, no momento de sofrer, no início da segunda metade e depois na parte final, mas com a segurança que a equipa nos trouxe para poder defender aquilo que era um jogo mais direto, bolas na nossa área, e a equipa teve personalidade, uma equipa que soube gerir bem o próprio jogo também, para conservar o golo feito, a vitória em cima de um golo feito, que é muito importante para nós, que é muito importante. E como eu disse inicialmente, isto é uma vitória do Cruzeiro, não daqueles que jogaram, não só daqueles que jogaram, mas de todos aqueles que contribuíram para que a equipa se tenha apresentado desta forma. Portanto, aqueles que ficaram em Belo Horizonte, aqueles que hoje estiveram em campo, os que não tiveram, todos vibraram, todos tiveram a sua responsabilidade para que hoje pudéssemos ter levado aqui 3 pontos. Arthur, Rubem Júnior da Itatiaia, não dá para não citar o gramado, né, que foi um tema que você até falou antes do jogo. É uma partida que mostra também que esse elenco, a questão do coletivo, né, de passar pela dificuldade, né, de jogo para jogo, o Cruzeiro pode encontrar a diversidade dessa forma na Copa Libertadores, por exemplo. É mais ou menos por aí, e isso te deixa também de forma positiva, que não vai ter problema nesse caminho que você está construindo? Aquilo que é importante para mim é eu também destacar aquilo que está a dizer, e usamos a questão do gramado para falar sobre isso, mas é a combatividade da equipa. O importante para mim hoje, obviamente, que é ganhar. Nós vivemos de resultados e queremos ganhar e precisamos de ganhar, mas a equipa percebeu e soube desde logo que tipo de jogo tinha que ser jogado. Foi uma equipa que desde logo se comprometeu a ser combativa, a ser uma equipa que hoje a prioridade seria ganhar. Às vezes não significa jogar bem, e nós hoje fizemos apenas um jogo eficiente. Fizemos um jogo onde fomos capazes de fazer o golo, de criar ainda algumas oportunidades, de poder ter outras para fazer e depois também defender muito bem. E isto
traz-me para o outro lado, ou seja, poder olhar para a equipa e perceber que é uma equipa que também está preparada para esses momentos de poder fazer aquilo que o jogo, o contexto pede e dar a resposta necessária. E hoje a equipa deu essa resposta de uma forma muito capaz, muito competente, e os jogadores estão de parabéns pela forma como conseguiram hoje aqui os 3 pontos. O Arthur Jorge, diante de todo esse cenário de um jogo difícil, estádio diferente, o gramado sem estar em perfeitas condições, é um resultado que ele tem que ser ainda mais valorizado por tudo que todo mundo fez nesse ritmo frenético de jogos aí, e todo mundo se entregando muito. Sim, acho que devemos também ter essa justiça na apreciação de ver que é uma equipa que trabalhou imenso, que sofreu, que correu, que lutou bastante em circunstâncias muito difíceis. É muito difícil jogar aqui e se calhar por isso também nunca o Cruzeiro tinha ganho aqui em Belém, e portanto nós hoje viemos cá quebrar esse estigma de uma forma muito combativa, de uma forma muito competitiva que a equipa se apresentou, e onde foi preciso sofrer muito também, porque a umidade é grande, o calor, as condições, já falámos do gramado, portanto o próprio adversário que nos exigiu muito. O adversário também é uma equipa que nos obriga a muito, porque é uma equipa que tem uma forma de jogar muito direta e também é ela que obriga a um grande desgaste físico da equipa, e demos a resposta necessária. Portanto, hoje os 3 pontos são valorizados por isso, por aquilo que a equipa fez. Valorizo os 3 pontos em cima daquilo que foi o trabalho dos jogadores. São eles os grandes responsáveis pela vitória de hoje, e eu estou muito satisfeito de poder estar ao lado deles nesse momento. Arthur, a gente já percebeu que você sempre traz o grupo, né? Você não gosta de destacar um jogador A, B ou C, mas é inevitável a gente poder fazer uma análise de que alguns jogadores têm crescido muito sob o seu comando. Queria que você falasse um pouco do Arroio, que é um jogador que tem uma característica que é muito difícil de se encontrar. Ele quebra linhas, ele leva ali mesmo, faz o drible, é um jogador, né, muito agudo, e ele tinha muita dificuldade ali no último lance, na tomada de decisão, do passe, da finalização, e ele, ao que parece, vem ganhando essa confiança aí desde a sua chegada. Eu queria que você falasse, mesmo sabendo que você valoriza todo o grupo, e a importância dele para esse grupo do Cruzeiro. É um daqueles jogadores que nós temos conseguido potenciar, primeiro porque tem umas características muito interessantes para aquilo que é a nossa forma de jogar também. É um jogador que se tem cada vez mais identificado com o nosso modelo de jogo, é um jogador que tem conseguido também trazer para fora todo o seu potencial. Acho que temos muito Arroio ainda para tentar buscar, porque acho que consegue fazer muito mais do que aquilo que tem feito, mas é um jogador que tem sido importante também em alguns momentos, hoje decisivo com a questão do golo, mas não é apenas isso só em cima disso, é da forma como joga e como se compromete com a equipa, não só no momento ofensivo, mas também, e destaco isso, no momento defensivo, de poder ser mais um jogador que trabalha muito bem com a equipa para poder defender bem. Arthur, sobre o gol, você utilizou o Otávio do meio de semana pela Copa do Brasil, hoje volta com o Matheus. Sobre o quê? Não percebi a primeira parte. Sobre o goleiro. E o goleiro. O gol, okay, desculpa. Você pretende ir alternando, ou é algo do meio de semana que você quis testar mesmo o Otávio? Qual que vai ser a sua opção para a sequência? A minha resposta em relação a isso é para mim muito, muito clara. O Otávio não tinha jogado nunca comigo, tinha ganho o direito a uma oportunidade essa que a teve na Copa frente ao Goiás. Hoje eu digo que o Otávio ganhou o direito de poder ser considerado quando nós entendermos como titular da equipa, porque mostrou capacidade, deu uma resposta interessante, e eu hoje opto por quem optar, sei que fico seguro, porque tenho plena confiança nos 2 goleiros que tenho para poder defender aqui a baliza do Cruzeiro. Ô Arthur, você fala muito sobre o jogo, ficou ali, comemorou o resultado, já pensa na sequência. Uma sequência de Boca Juniors e logo depois o clássico com o Atlético Mineiro, com o Mineirão entupido, lotado de torcedores. O torcedor abraçando também o trabalho de todos que vem sendo feito agora. Um momento muito crucial aí dessa temporada até a parada para a Copa. A sequência para nós começou bem mais cedo, porque nós olhamos para todos os jogos com muita seriedade e também com compromisso. A verdade é que depois de ganhar aqui, nós temos que começar a pensar no Boca, que é o próximo. Eu ainda agora estive com os meus jogadores e ouvi dentro eles a felicitarem-se pela vitória, a dizer que era importante ter ganho porque precisávamos conquistar os 3 pontos,
mas, e este mas é determinante, nada está feito. Temos que descansar bem, temos que recuperar para podermos dar resposta agora na próxima terça-feira. Portanto, quando começo a ter dentro os meus jogadores a pensar e a expressarem-se desta forma, o meu trabalho em relação a isso fica mais simplificado, porque eles próprios têm a noção e a consciência de que de facto nós temos uma longa temporada pela frente, temos objetivos de campeonato, de Libertadores e de Copa para atingir e temos que estar preparados para todos. Agora, é de facto importante ganhar, porque isso traz confiança, traz também, valoriza e valida o trabalho feito, potencia os jogadores e fazemos com que, de facto, este Cruzeiro hoje possa ter e tentar caminhar num caminho mais consistente, e a consistência em cima de vitórias. E aí, pessoal, já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aí nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeirão todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Então é isso aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!